Teve lugar em Lisboa entre os dias 3 e 4 de setembro o Portugal Open de Semirápidas 2022, cidade de Lisboa. Portanto, um torneio de semirápidas no ritmo 10 minutos mais 5 segundos de incremento no sistema suíço. E mais uma vez a África esteve representada, desta feita por três angolanos, nomeadamente Giovanni Santos, David Adão e Mauro Miala. E hoje eu vou trazer aqui a partida do destaque angolano no evento, o Giovanni Santos, que tem um rating acima de 2100, portanto, um jogador muito forte que está merecendo um título FIDE. E no final dessa partida de destaque, irei atualizar os resultados e as posições em que terminaram os nossos jogadores. A partida em referência contou para a sétima rodada, em que o Giovanni enfrentou o português Simão Pintor e o Simão, jogando de brancas, abriu com o peão do rei e o Giovanni foi para cima do português com a defesa Petrov. O Simão não se intimidou, foi para as variantes principais, capturando o peão de E5, seguido do D6, expulsando o cavalo e retomando o seu peão em E4. Até aqui, tudo na teoria. Seguiu o D4, lutando pelo centro, D5, bispo D3, cavalo C6 e roque. Seguiu o desenvolvimento do bispo em E7, C4, buscando rupturas no centro, cavalo B4, atrás do bispo branco, que teve que recuar para E2 e o roque das pretas. Cavalo C3, desenvolvendo ao mesmo tempo propondo as trocas, que ficou em aberto por um bom tempo, porque veio o bispo F5, mantendo o cavalo num posto avançado e centralizado. Bispo F4, desenvolvendo o bispo preto. D por C4, bispo por C4. Bispo D6, propondo as trocas. Cavalo E5, recusando a troca dos bispos. Após o C5, trocaram os cavalos e abriram mais duas colunas. Agora temos três colunas abertas e ainda com a proposta de troca de damas. Cavalo D7, impedindo a troca e ainda indo atrás do bispo preto. E aqui o Giovanni comete este erro com o bispo D3 e no final das trocas o Giovanni ficou com uma peça inteirinha a menos. O cavalo cravado não sofre ataque, dá tempo de defender com a torre em D1, torre E8, torre de AC1, dama A5, ganhando tempo sobre o peão de A, e o Simão teve que perder tempo defendendo o peão e deu tempo de cravar o cavalo com o torre de A D8. Por isso, dama G3, liberando o cavalo da cravada. Dama F5, ameaçando ganhar o cavalo, por isso, cavalo E5, defendendo a peça. Agora, o Giovanni ajuda o Simão a simplificar, já que ele tem uma peça de vantagem. Tudo que ele quer é simplificar, porque se forem a trocar tudo, entra num final com uma peça de vantagem e certamente irá vencer o jogo. Bispo F6, saindo da frente da torre. E agora, quem comete o erro grave é o Simão, fazendo o cavalo C4, um lance que permite o Giovanni recuperar a sua peça com o dama C2, atacando ao mesmo tempo a torre e o cavalo, e não dá para defender as duas peças. Chama a atenção o torre C1, apoiado pelo bispo, porém esse lance não funciona porque perde mais uma peça. Se recapturar a dama, leva checkmate.
então não tem como defender as duas peças. O Simão teve que defender a peça de maior valor e o Giovanni recupera a sua peça. Agora a posição está equilibrada, tanto em termos posicionais quanto em termos materiais. Seguiu HCs, um lance muito mais do que necessário para evitar o mate de corredor, dando uma casa de fuga para o rei. HCs, o Giovanni faz o mesmo, apesar de ter um peão caindo, ele priorizou dar uma fuga ao seu rei. Bispo G3, ameaçando agora capturar o peão de B, já que antes não podia, porque a dama defendia o bispo. Por isso, B5 defendendo o seu peão. Dama D5, o Simão quer trocar as damas e levar para um final ainda mais equilibrado, mas esse lance foi um erro que infelizmente o Giovanni não aproveitou. O Giovanni tinha torre E1, o rei está em xeque, não pode capturar a torre senão cai a dama, então o único lance seria o rei H2, e aí seguiria a troca de torres, e no fim da variante caía o peão de B2. E entrariam nesse final com um peão de vantagem e com o rei muito bem seguro. Infelizmente, o Giovanni não viu essa linha, fez direto o bispo toma em B2, só que essa linha não leva à vantagem material, porque depois do dama D7 não dá para defender um peão, ele vai ter que devolver o peão de vantagem. A torre está atacada, vai ter que se defender e vai cair o peão de A. Se tentar segurar o peão com o torre A8, leva o dama B7. Se dama C8, cai o peão de B. A linha anterior levava para uma vantagem de um peão, mas agora leva para um final mais equilibrado. Segue o dama B3, de olho na torre, por isso dama D7 defendendo a torre e contra-atacando, então torre A8 defendendo a torre e ainda de olho no peão de A, que parece não ter defesa, uma vez que tem três peças atacando este peão. Por isso, torre D3, a dama vai para C4, torre E3, agora sim o peão de A está caindo. Mas o Giovanni não tomou, fez o bispo F6, temendo algum perigo na invasão da torre e da dama, mas que, segundo a análise, não tinha perigo nenhum e o peão poderia sim ter sido capturado. Seguiu torre D8 cheque, trocaram as torres e o rei em xeque vai para H7, única casa. Dama D7, bispo B2, de novo atrás do peão. O Simão não defendeu, fez o H4. O Giovanni também não tomou o peão, fez o H5. E seguiram alguns lances com o peão caindo e que, impressionantemente, o Giovanni não tomou. Bispo F4, ameaçando algumas entradas com a dama. Bispo G7, defendendo a ideia. Bispo E5, propondo a troca de bispos. Dama D5 e F4, fixando o bispo nesta casa. E o Giovanni continua não tomando o peão de A. Não dá para entender qual foi o cálculo que ele fez no momento. Pode ter ficado com receio de ficar mal após tomar este peão, mas segundo a análise da engine, não tinha nenhum golpe, poderia muito bem tomar e iria consolidar sua vantagem neste final. Por isso fez o B3, preferiu passar o peão e acendeu o alerta vermelho no Simão, que teve que voltar correndo
para a defesa. E agora o peão não pode avançar por causa do bispo, por isso o Giovanni elimina este bispo. Agora sim, o peão está a uma casa da promoção e o dama E1 adia apenas por um lance, porque o dama A2 chegou e não dá para impedir esta promoção do peão. Tanto é que, nesta posição, o Simão Pintor abandonou esta partida. Vitória do angolano, mais um ponto para Angola e estamos de parabéns. E agora vamos ver como foi a classificação do torneio. Ao final de 11 rodadas, o mestre internacional português André Souza foi o grande vencedor do torneio, dias após ter conseguido a primeira norma de grande mestre, portanto, uma fase muito boa do mestre André Souza, que dividiu o pódio com a lusofonia. Na segunda posição esteve o César Messubo, o mestre internacional brasileiro. E como ficaram os angolanos? O Giovanni, que fez essa partida brilhante que acabamos de ver, terminou o evento na posição de número 16. Olha que posição, hein? O Giovanni fez os incríveis 8 pontos, ficando 1,5 ponto abaixo do grande vencedor. Então, foi um grande desempenho e vão os nossos parabéns. E o outro angolano que fez parte do evento foi o David Adão, que terminou na 45ª colocação com 7 pontos. Também um desempenho muito bom. Mauro Miala terminou na posição 122 com 5 pontos. Aqui está o desempenho do Giovanni Santos, ele que começou a Olimpíada vencendo a portuguesa Filipa Camacho, de Pretas. Teve 3 vitórias seguidas e depois perdeu com um grande mestre de Canadá e perdeu mais uma com o venezuelano John Simões. Aí voltou às vitórias com 2 seguidas e uma derrota para o português Matvi Farima. E daí em diante embalou com 3 vitórias consecutivas, vencendo o Raul Miranda, o Felipe Bartolo e na última rodada de pretas venceu a mestre internacional brasileira Júlia Alboredo. Então foi um desempenho formidável. Parabéns, Giovanni Santos. Já o David Adão começou vencendo ao português Diogo Anastácio e alternou com derrota, vitória e derrota até a 4ª rodada e depois venceu 3 seguidas e na 8ª e na 9ª perdeu do português Hugo Ferreira e da brasileira Júlia Alboredo, mas nas 2 últimas venceu ao escocês Grant Jamieson e ao português Ricardo Paulos Fernandes. Meus parabéns, David Adão. Já o Mauro Miala venceu as 2 primeiras, a primeira sobre o português Tiago Ramos e a segunda sobre a brasileira Júlia Alboredo. Alternou com 2 derrotas e 2 vitórias, fechando assim a 6ª rodada, mas as últimas 5 não foram muito boas porque perdeu 4 consecutivas
e vencendo apenas a última, por isso terminou com apenas 5 pontos depois de um grande embalo no início do torneio. De qualquer forma, foi um torneio positivo. Então, esse foi o resumo da participação de africanos no Open da cidade de Lisboa, que decorreu entre os dias 3 e 4 de setembro. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.